Um olá muito especial a todos os meus amigos, tanto do Facebook como Instagram, como Twitter, enfim, meus amigos que sempre acompanham, que leem alguma coisa que aqui colocam neste blog, nessas redes sociais. Nós estamos num momento em que muitos católicos, de maneira especial, e aqui esse vídeo vai diretamente para eles, para os católicos, para nós, porque sou católico também, estamos num momento em que muitos leigos, especialmente, junto com outros religiosos e membros do clero, esses em sua minoria, é claro, estão começando a falar sobre alguns abusos, alguns erros, algumas distorções, alguns discursos um pouco tendenciosos, algumas homilias um pouco tendenciosas, alguns jeitos de fazer pastoral, como se gosta de falar em muitos movimentos, um pouco tendenciosos. E, isso tem gerado sempre, principalmente naquela grande gama, naquele grande grupo de católicos, aquela desconfiança. Mas será? Será que isso é certo? Será que é certo ficar falando que padre fulano erra ao fazer assim? Será que é certo ficar falando que o bispo da diocese pode ter errado em feito desse jeito ou ter deixado que se fizesse desse jeito? Será que o católico realmente pode? Ele pode ficar falando, seja em público ou principalmente nas redes sociais, que é um lugar público, só que virtual, e que alcança muita gente? Será que pode ficar falando mal dos membros da igreja, especialmente do clero, daqueles que são ordenados, padres, bispos, ou dos religiosos, os consagrados, ou ainda mais do Papa? Bom, essa dúvida, na verdade, é mais um medo do que uma dúvida. E, na minha opinião, e esse vídeo é claro que é a minha opinião, de tudo que ouço, de tudo que vi, de tudo que sei, na realidade, na minha opinião, isto não é dúvida, é medo. Mais medo do que dúvida. Um medo que é justificável, pois ninguém pretende, no fundo, no seu íntimo, falar mal de um membro da igreja. Ninguém pretende fazer isso. Sabemos que a fofoca, a calúnia, isso tudo não são virtudes. Essas coisas são sementes do mal. São coisas que o próprio demônio planta na vida das pessoas e que vai nos empurrando, dando o seu jeitinho para que nós cheguemos a esse trejeito, a este vício, enfim, ao pecado, de falar mal. Mas e agora? Mas e quando se trata de coisas que publicamente, não só você, mas todos veem, coisas que você lê nos documentos da igreja e olha na vida real e não são iguais? Algo está errado. Evidentemente que está. E se esse vídeo se dedicasse a isto, nós falaríamos das raízes deste algo errado, nas ações, nas atitudes nos discursos, nas homilias, no pensamento dos membros da igreja, que é a sua formação. A sua formação no seminário, a sua formação nos conventos, nos mosteiros, que é uma formação que foi envenenada, vamos dizer assim, envenenada por coisas do mundo. Ou seja, aos poucos, pouco a pouco, a formação destes membros da igreja, chamados à consagração, à ordenação, foi sendo conduzida não pela tradição, pelo fato da doutrina católica,
pela revelação divina muitas vezes, mas foi conduzida por novas ideias, novas filosofias. E esse é o grande perigo. Não vamos fazer isto aqui, mas muitos já fizeram, grandes padres, grandes estudiosos já fizeram essa reflexão com muita fundamentação sobre as origens da má formação nos últimos 2 séculos do clero e da vida consagrada na Igreja Católica. Pelo menos na Igreja Ocidental, a Latina, como é chamada. Pois bem, mas e voltando ao nosso assunto, e o leigo, pode ou não pode? Ele deve ficar com peso na consciência? Bom, em primeiro lugar, todos nós devemos respeitar aquele preceito divino de amor ao próximo. Amor ao próximo que se traduz em caridade ao próximo. Caridade ao próximo que se traduz também naqueles preceitos evangélicos de corrigir fraternalmente, de modo privilegiado em particular, esperando sim uma resposta dele. Mas é evidente que quando se erra publicamente, vai ter consequências. As sequelas, se fala também em teologia, as sequelas do pecado, as sequelas do mal, elas atingem não somente um fato isolado, mas elas vão se ramificando e vai conduzindo, o erro vai se multiplicando como um tumor e vai tomando conta. É preciso que se faça muitas vezes, no momento presente, as coisas que se fazem para conter essas sequelas, para que elas não cresçam e não assustadoramente derroquem a igreja ou a fé de muitas pessoas, no momento podem parecer absurdas ou exageradas. Mas é necessário que entendamos que corrigir com caridade, corrigir depois de muita reflexão e depois de ler muito, de escutar muito, de observar muito. Não somente dizer eu tenho provas. Sim, tem provas. Mas de um fato só? Não tenho. Tenho de mais fatos. Ok, então vamos analisar, vamos ver se realmente vale a pena você correr esse risco de estar sendo uma pessoa má ao denunciar alguma coisa. Enfim, resumindo, o leigo pode e deve, na verdade, corrigir, falar quando observa um erro que pode, na sua concepção, na sua fé, porque afinal de contas o leigo também, todos os católicos, na verdade, batizados, têm essa responsabilidade de manter e salvaguardar a fé. Ele vendo alguma coisa que pode talvez ferir não somente a sua fé, mas a de muitos irmãos, ele deve anunciar, ele deve corrigir em particular, mas se não vê efeito em particular, corrigir em público, publicar, mandar cartas, fazer manifestos pacíficos contra o erro absurdo que se está cometendo. E nós sabemos que, infelizmente, especialmente no Brasil, em questão de doutrina, muita coisa está sendo desobedecida. A igreja parece que está, sim, sofrendo de uma grande crise que está reduzindo-a a uma mera instituição humana e não divina, não com alicerces sólidos, com verdades absolutas que não mudam com o tempo. Por isso que o leigo não precisa ter medo de, vendo alguma coisa, comentar. Mas isso eu acho que não está certo. Comentar com um padre, comentar com um amigo e refletindo sobre isso. Se realmente o que ele entendeu está errado mesmo. Antes de, claro, sair falando por aí sobre isso. Mas ele deve ter a consciência tranquila de que, como batizado, também pode e deve salvaguardar a fé de erros de pessoas, de leigos, das pessoas mais simples, mas também de um cardeal, de um bispo que, por alguma circunstância, estejam envolvidos em alguma atitude ou pensamento que não correspondam com a fé da igreja. Por isso que devemos aumentar a nossa oração pela igreja,
que passa por momentos difíceis em muitos lugares, no Brasil especialmente. Falar mal de todos, todo mundo pode. Rezar por todos, nem todos acham que precisam, mas na verdade deveriam fazer mais rezar do que abrir a boca. E a gente comenta, né? A gente sabe que é preciso falar, sim, e escrever e fazer alguma coisa, mas antes de falar, antes de escrever, antes de gravar um vídeo, rezar por toda a igreja, por todos os seus membros.